Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 20, 21, 23 e 24. Filipenses capítulo 1, 20 a 24. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Amém? Eu sei que vocês estão curiosos em saber como é que está indo o jogo, né? Afinal, França, Croácia. Mas eu prometo que vocês terão o tempo suficiente para assistirem ao segundo tempo, tá bom? Então, muita atenção. Ninguém olhando o jogo pelo celular agora, por favor. Slide, por favor, primeiro slide. Bom, eu percebi que a nossa vida é uma sucessão de decisões e escolhas. Nós temos que tomar decisões, fazer escolhas e assim por diante. E já que nós somos povo de Deus, nós tentamos fazer escolhas e tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, não é? Isso não é verdade? Por que a gente faz questão de fazer escolha certa, tomar decisão certa, sempre de acordo com a vontade de Deus? Porque nós não queremos trabalhar em vão, nós não queremos desperdiçar a nossa vida tão preciosa dada por Ele. Por exemplo, Salmo 127 diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Portanto, por mais que a gente planeje, né, por mais que a gente tenha nossos planos, se Deus não estiver conosco, né, tudo isso será em vão. Portanto, nós queremos tomar decisão correta, fazer a escolha correta, de acordo com a vontade do Senhor, porque nós queremos viver a nossa vida da maneira como Deus realmente nos preparou, né? Por exemplo, o povo de Deus, após ter ouvido o relato que os peões tinham dado a eles em relação à terra Canaã, terra prometida, e os gigantes que moravam naquela área, eles desistiram de entrar na terra prometida. Isso gerou ira do Senhor. Ao saber que Deus estava zangado, o povo mudou de opinião. Não, então vamos conquistar a terra, né? Vamos entrar, vamos lutar contra aqueles povos. Quando então Moisés adverteu: não façam isso, já é tarde, é too late, né? Deus não estará com vocês, né? Essa luta, essa guerra não terá sucesso. Mas o povo não quis ouvir a advertência, o alerta, né? Alerta dada pelo Moisés, e eles lutaram contra amalequitas e cananeus, e o resultado, os israelitas foram derrotados, vieram na presença do Senhor, choraram, tal, mas a Bíblia diz que Deus não quis ouvir. Em outras palavras, eles lutaram em vão, né? Porque fizeram escolha errada, tomaram decisão errada, não de acordo com a vontade do Senhor, mas de acordo com a vontade deles. Portanto, para que a gente possa viver a nossa vida, né, e trabalhar, não em vão, mas de acordo com o que Deus nos planejou, é importante que a gente tenha como critério de escolha ou de decisão saber a vontade de Deus. Agora, pergunto para você, como é que nós podemos reconhecer a vontade de Deus? Onde nós vamos procurar a vontade de Deus sobre o assunto em questão, né? Sobre aquela questão
em que você precisa tomar uma decisão ou fazer escolha. Está na moda hoje em dia aqueles que autodesignam profetas, dizendo, eu ouvi a voz do Senhor, né? Deus me disse, e começa a intrometer na vida dos outros, dizendo isso, dizendo aquilo, faça isso, não faça aquilo, tal, tudo mais. Não é que eu ignore totalmente esse modo sobrenatural que Deus ainda utiliza para revelar sua vontade. Eu acredito sim. Tá? Mas eu tenho uma fonte fidedigna de confiança que fala a respeito da vontade de Deus. E essa fonte fidedigna é a Bíblia. Não dá para me confiar, mesmo sendo cristãos, aqueles que se designam profetas e vivem dizendo que eu ouvi a voz do Senhor, eu vi uma visão, não sei o quê, Deus falou comigo. Por quê? Porque raras vezes Deus fez isso comigo, ou fez com você também. Quando você se ajoelha, pede, né, a sabedoria de Deus, às vezes faz até jejum, eu pergunto para você, e você que você me responder sinceramente, quantas vezes você ouviu a voz de Deus, verbalmente falando? Quantas vezes você viu alguma imagem de anjo ou Deus? Quantas vezes ele apareceu no seu sonho? Para mim apareceu algumas vezes, mas muito raramente. Portanto, cada vez mais nós precisamos voltar para a palavra de Deus, porque a Bíblia contém a vontade de Deus, se não na sua totalidade, mas a vontade registrada na Bíblia é mais que o suficiente para que nós possamos nos nortear a tomar decisões corretas e fazer boas escolhas. Mas falta conhecimento de Deus para nós hoje em dia. Por quê? Porque a gente não lê a Bíblia. A gente adota como critério de nossas escolhas e nossas decisões nossos próprios pensamentos, nossas próprias filosofias, nossas próprias experiências. A gente não quer fazer escolha ou tomar decisão de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com o que eu penso, o que eu sinto, e o que eu ouvi, e o que eu experienciei. Portanto, esse é o desafio que eu faço para vocês, jovens. Por favor, volte à palavra do Senhor. É a fonte fidedigna da vontade de Deus. Se você não lê a Bíblia, você não tem conhecimento de Deus, você não terá capacidade de fazer escolhas de acordo com a vontade dEle. Por falar nisso, eu fico imaginando, né? Como teria sido bom para o povo de Deus, que viveu a época do Velho Testamento, quando Deus falou diretamente com eles. Deus revelou diretamente a vontade dEle, ou indiretamente, através de seus anjos, profetas, Ele revelou a sua vontade, Ele revelou seu plano. Como teria sido fácil a vida espiritual do povo de Deus que viveu a época do Velho Testamento? Eu teria sido um cristão muito melhor do que eu sou agora, muito mais fiel, porque eu não teria trabalho de ficar me afligindo, me preocupando com o que fazer ou o que não fazer. Porque, por exemplo, será que eu vou fazer isso ou aquilo? Aí Deus aparece no meu sonho, na minha oração ainda. Jairo, faça isso. Puxa vida, eu não preciso perder tempo. Não preciso ficar orando horas e horas em jejum. Deus já revelou sua vontade em relação ao assunto que estava me preocupando. Basta eu seguir a vontade de Deus e pronto, acabou, executar. Como teria sido fácil a minha vida. Isso também aconteceu na época da igreja primitiva, né? Várias vezes o anjo apareceu, né? Profeta falou, né? Apóstolos, milagres. Por exemplo, o rei Ezequias, ele estava aflito porque o exército assírio sediou, né, a cidade de Jerusalém. E ele estava tão indeciso que eu queria saber qual era a vontade de Deus, qual era o plano dele
Então ele mandou um dos seus súditos para consultar quem? O profeta Isaías. Isaías deve ter orado, consultado Deus, e diz assim: fala para o seu rei Ezequias que esse império, o rei assírio, ele será derrotado, ele voltará para a terra dele e onde ele será assassinado. Numa bela noite, o anjo de Deus apareceu no acampamento do império assírio ao redor da cidade de Jerusalém, e ele sozinho matou não sei quantas pessoas. Com essa derrota, o império voltou, o exército assírio voltou para a terra deles, onde então o rei assírio foi realmente assassinado pelos seus homens. Ah, como seria bom se nos dias de hoje também isso acontecesse. Basta você consultar Deus, Deus já responde. Assim como aconteceu também com Davi. Quantas vezes Davi não consultou Deus? Você pode ler no livro de Crônicas e Reis, Davi consultou Deus e Deus falou para ele. Davi consultou e Deus diz para ele. Como seria bom, né? Se isso acontecesse com a gente também. Mas por que Deus não faz isso? Será que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Não, ele é imutável, ele é constante, ele é eterno. Então, o que mudou somos nós. Muitas vezes nós sabemos a vontade de Deus, só que a gente não quer seguir a vontade de Deus, a gente prefere seguir a nossa própria vontade. Eu sei que muitos jovens não leem a Bíblia hoje em dia. E ficam questionando qual é a vontade de Deus. Leia, pelo amor de Deus, leia. Porque aqui tem a vontade de Deus. Basta você procurar na Bíblia, desde Velho até Novo Testamento, que você encontrará alguma situação muito similar à situação em que você se encontra. E que você tanto se aflige, porque não sabe tomar a decisão. Supondo que você não encontrou a vontade de Deus para aquele assunto específico. Tá? Você está preocupado, por exemplo, e indeciso. Será que eu vou comprar isso ou vou comprar aquilo? Será que eu continuo vivendo aqui no Brasil ou será que eu vou emigrar para outro país? Estados Unidos, Canadá, sei lá, voltar para a Coreia? Você está indeciso, não sabe o que fazer, e você tenta procurar na Bíblia alguma situação semelhante a essa, e você não encontra. Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para tal assunto, para essa questão específica. Então você precisa adotar o segundo critério. Qual é esse critério? Vamos dar uma olhadinha. O segundo critério é você saber qual é a opção que mais ajuda o Cristo a ser anunciado. Qual é a escolha que vai mais ajudar que Jesus, o Cristo, seja pregado? Qual é a opção que vai ajudar mais almas sejam ganhas para o Senhor Jesus Cristo? E para isso eu queria que você volte para o texto que nós lemos. O apóstolo Paulo estava indeciso. Vocês podem verificar no versículo 22. Versículo 22, a segunda parte. Ele diz assim: já não sei o que escolher. Eu não sei o que escolher. O próprio apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu não sei o que escolher. Viver ou morrer? Versículo 23. Ele estava tão aflito que diz o seguinte: estou pressionado dos dois lados. Eu sinceramente não sei o que fazer. Continuo vivo ou morro? Qual foi o critério que ele utilizou para sair dessa indecisão, para acabar com isso? Versículo 24. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. É a conclusão a que ele chegou. Para que o Cristo seja anunciado, para que mais almas sejam ganhas, salvas, eu chego à conclusão de que é preferível viver a morrer agora. Agora, a vontade dele própria não era essa. Na verdade, ele queria estar com o Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e desejo... versículo 23.
Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor para ele. Então, ele estava entre duas escolhas, né? Partir, né, este mundo, e estar com Cristo. Para ele era muito melhor. Menos chicotada, menos prisão, menos sofrimento, né? Já entrar na vida eterna, na presença do Senhor. Mas eu percebi que para que o Cristo seja anunciado, para que o Evangelho seja pregado, é melhor eu ficar. Então, irmãos, eis aqui o segundo critério que nós temos que levar em consideração. Você está indeciso, ou você está para tomar alguma decisão e fazer escolha. Primeiro você consulta qual é a vontade de Deus na Bíblia. Você vasculhou a Bíblia inteira, não encontrou exatamente qual é a vontade de Deus para a questão, para o assunto que te preocupa. Então, o segundo critério que você tem que utilizar, lançar mão, é ver se Cristo está sendo anunciado ou não. Você pode ter várias opções, não somente duas, mas escolha uma das opções. E essa opção tem que ajudar o Cristo a ser anunciado, pregado. Tem que gerar salvação de mais almas. Mesmo assim, digamos que você não conseguiu. Nem conseguiu descobrir qual é a vontade de Deus, lendo a Bíblia, nem conseguiu ter plena convicção de que esta escolha ou essa decisão realmente vai trazer mais salvação às pessoas. E não somente duas, são várias opções, e você está realmente indeciso, sem saber o que fazer. Aí você pergunta, então, entre tantas opções, qual é a opção que eu tenho que escolher? Eu vou dizer para vocês, se você tem plena convicção de que o motivo que gera, ou está querendo gerar, seu ato, é realmente ver a vontade de Deus feita, ver realmente Cristo ser anunciado, se você tem plena convicção desse seu verdadeiro motivo, qualquer escolha que você fizer é válida. Qualquer escolha. Se você está indeciso, se eu continuo aqui no Brasil, ou para lá, ou vai para outro país, não sei o quê, digo para vocês, qualquer país serve para você. Pode ir até qualquer canto deste mundo, planeta. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte, será que, estando aqui, eu vou servir como instrumento para a pregação do Evangelho? Eu serei mais útil para que o Cristo seja anunciado? Ou será que, estando lá, eu serei mais útil nesse processo de propagação do Evangelho? Essa é a questão que você tem que fazer. Uma vez obtida a resposta, eu digo para vocês, qualquer lugar serve. É importante que você seja testemunha do Senhor Jesus Cristo, em qualquer lugar que você estiver. Agora, você precisa se lembrar de uma coisa. Você precisa estar pronto para aceitar qualquer resultado que essa sua escolha vá gerar, ou tenha gerado. Por exemplo, para que o Cristo seja anunciado, o apóstolo Paulo escolheu viver. E porque ele seguiu a vontade do Senhor, ele acabou sendo preso. Ele acabou parando na prisão. Ele foi açoitado, ele foi injustiçado. Ele foi levado até a morte. No monte de Getsêmani, Jesus, antes de ser pregado, ele também revelou sua vontade, assim como o apóstolo Paulo revelou sua vontade. Ele diz, se puder, afaste esse cálice de mim. Em outras palavras, se puder não ser pregado na cruz, essa seria a minha vontade, minha escolha. Mas o que ele diz? Mas que vontade do Pai seja feita e não a minha. Ele seguiu a vontade de Deus. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? Ele morreu na cruz.
Mas como é que nós pensamos? Você fez uma escolha e começou a ganhar muito dinheiro, negócios indo bem, aí você conclui, puxa, a escolha que eu fiz foi de acordo com a vontade de Deus. Ao contrário, você fez uma escolha, tomou decisão, seguiu por aquele caminho, nada dá certo, fechou a loja, falência. Então essa escolha que eu fiz não foi de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre é assim, irmão. Apóstolo Paulo, junto com outros apóstolos, junto com outros mártires, eles seguiram a vontade de Deus, mas o resultado gerado por essa ação não foi sucesso, eles não foram parar no palácio de rei, eles foram parar na prisão, foram crucificados, foram martirizados. José, do Velho Testamento, é aquele que viveu na prisão, mas viveu para o Senhor. José também viveu no palácio de rei, mas viveu para o Senhor. Apóstolo Paulo também viveu isso. Por isso, para quem realmente segue a vontade de Deus, não importa se é pobreza ou riqueza. Mas muitas pessoas pensam assim, porque deu tudo certo, essa foi a vontade do Senhor. Nem sempre isso é verdade, irmão. Porque seguiu a vontade do Pai, Jesus morreu. Apóstolo Paulo foi parar na prisão. Portanto, ao ter seguido a vontade de Deus, você ficou doente? Não fique tão surpreendente por causa disso. Ao seguir a vontade do Senhor, a loja fechou, o negócio não deu certo, não fique tão alvoroçado por causa disso. Há pessoas que até morreram. Portanto, se você tem plena convicção de que seu motivo é realmente santo, é de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com o que eu falei, que Cristo seja anunciado, venha o que vier. Qualquer resultado que bater na porta da sua casa, seja esse resultado aparentemente ruim ou bom, não importa. Você precisa aceitar a escolha que você fez, porque Deus sonda nosso coração. Ele está muito mais interessado nos seus motivos do que resultados. Jesus morreu na cruz, ele foi fracassado? Não. Apóstolo Paulo morreu também, em nome de Jesus, ele foi fracassado? Não. Os demais apóstolos e mártires, todos eles foram fracassados porque morreram? Não. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte: Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Agora, por último, você sabe qual é a vontade de Deus? Você sabe qual é a opção que vai mais ajudar Cristo ser anunciado? Você sabe qual é a maneira que realmente vai trazer como resultado salvação de mais pessoas? Mesmo sabendo disso, você está indeciso. Por exemplo, a vontade de Deus é que você não roube, mas você está indeciso. Será que eu vou roubar ou não vou roubar? Então isso não é questão de escolha, é questão de obediência ou desobediência. Talvez você esteja nessa situação agora. Não é questão de escolher opção A, opção B. Não é questão de tomar decisão A ou decisão B. Na verdade, você não quer seguir a vontade de Deus. Na verdade, você não está interessado que Cristo seja anunciado, que mais almas sejam salvas. Você está puramente interessado no seu próprio bem. Preservar seu ego, benefício só para a sua família e assim por diante. Então hoje, antes de terminar meu sermão, se você está para tomar alguma decisão, fazer alguma escolha hoje, e eu não sei qual é essa questão, só você sabe, eu gostaria que você fosse um pouco mais sincero com você mesmo, olhar para dentro do seu coração, olhar para o seu interior e perguntar: será que estou indeciso? Porque realmente eu não sei qual é a vontade de Deus.
e realmente não sei qual é a maneira que vai mais impulsionar o Evangelho para frente? Ou será que estou indeciso, porque eu sei qual é a vontade de Deus, eu sei qual é a maneira que realmente vai favorecer mais o Evangelho avançar, mas mesmo assim, eu não quero seguir a vontade de Deus, ou eu não estou interessado na evangelização? Você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. Me encontrei com algum jovem, né? Ele buscou a resposta de Deus, ele queria ouvir a voz de Deus, ele queria algum sinal evidente de Deus, que pelo menos ele estava ouvindo, mas ele não encontrou. Irmão, eu digo, isso vai ser regra para a nossa época. Por quê? Porque Deus já deu a sua vontade, já expressou, já revelou sua vontade aqui na Bíblia. Se que Ele vai dizer alguma coisa para você, talvez seja essa frase: meu filho, leia a Bíblia. Lá está escrita toda a minha vontade. Leia a Bíblia. E ponto final. Então vamos tentar buscar. Vamos tentar buscar a vontade de Deus através da leitura da Bíblia. Se você não encontrou aqui na Bíblia, o que é muito difícil, vamos supor que você não encontrou, então pense bem, estude bem e procure ver qual é a melhor opção para que o Cristo seja anunciado, que mais pessoas possam ser atingidas pelo Evangelho. E o que vier, você tem que aceitar, porque você fez isso pelo bom motivo, esse motivo reconhecido por Deus. Eu quero terminar dando um pequeno testemunho meu em relação a esse Cristo ser anunciado, que eu utilizei como critério. Com 20 e poucos anos atrás, quando eu fui junto com minha esposa, como médico missionário, eu fui como apóstolo Paulo. A igreja não me enviou subsídios, nem contribuição, nada. Então, eu fui como tent maker, né? Eu tive que trabalhar para ganhar meu sustento. Então, nos primeiros meses, eu trabalhei como médico na UTI, na unidade de terapia intensiva, na cidade de Teresina. E como na UTI só tem pacientes graves, ou está inconsciente, ou está no respirador mecânico e tal, né? O que eu podia fazer por eles é orar, né? E praticar, né, atos médicos puramente mecânicos, trocar de cano, lá, não sei o quê, injetar, tal. Eu não podia conversar com eles de maneira inteligente. Em outras palavras, eu não tive chance de apresentar o Evangelho a eles. Embora o salário fosse bom para mim. Assim eu trabalhei durante 6 meses, quando então eu cheguei à conclusão: acho que eu vou sair daqui. Por quê? Porque eu vim aqui para evangelizar as pessoas, para que eu seja útil, seja utilizado por Deus para ganhar mais almas. Mas estando aqui, embora o salário seja bom para mim, eu não vou ter tanta chance de evangelizar as pessoas. Então saí daquele hospital, fui para o outro hospital e eu comecei a trabalhar no consultório, onde então eu pude conversar com pacientes, eu pude ter mais oportunidades para apresentar Jesus, evangelizar e assim por diante. É isso que eu digo para vocês, irmãos. Você está pronto para tomar alguma decisão e está indeciso. Fazer escolha, está indeciso. Então procure, por favor, ver qual é a vontade do Senhor na Bíblia. Não encontrou? Procure ver qual é a melhor opção para que Cristo seja pregado em primeiro lugar. Nem vontade, nem opção você conseguiu descobrir, então qualquer opção é válida, desde que você tenha plena convicção de que você está sendo movido pelo motivo justo, puro, sagrado. Qualquer opção serve.
E qualquer resultado que vier dessa escolha, decisão que você tomou, glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo diz, quer vida, quer pela morte, importante que Jesus seja engrandecido. E Deus lhe dê seu coração, e você será devidamente recompensado por esse bom motivo que você teve no seu coração. Vamos orar, irmãos.